Esse nosso contato com o momento, ele é sempre o contato com a vida como ela acontece. O nosso modo de pensar sobre isso, ele é equivocado, porque na sua visão, na sua particular visão, as coisas elas têm uma forma de acontecer, ou deveriam ter uma forma de acontecer. E a gente não se dá conta de que não é assim. Tudo na nossa vida ocorre dentro de algum nível de relação, de algum nível de relacionamento. Nós estamos sempre, da manhã até a noite, em uma determinada relação. Então, por exemplo, nós temos aqui a questão dessas relações humanas, as nossas relações. Não existe nada mais conflituoso, aflitivo, preocupante do que esse nosso caso. Porque nós somos péssimos para essas relações. Mas nós temos também a relação com objetos. A gente se relaciona com lugares, com situações. A relação é a base da vida, como nós conhecemos. Mas, em particular, essa questão das relações humanas, nós somos péssimos nisso. Quando a gente cresce, a gente não recebe um manual de como lidar com as pessoas. E a primeira pessoa que tratamos muito mal, em razão da ignorância que temos a respeito dela, a primeira somos nós mesmos. A gente não sabe como a gente funciona. A gente não sabe, de verdade, o que esperar. O pior, nos dizem que temos o que esperar. Então a gente já se culpa por não saber esperar, porque a gente não sabe, e a gente se culpa o tempo todo também porque nós não sabemos como esperar de uma forma correta aquilo que nós desejamos. Nós temos um contato com a vida, como ela acontece, dentro de uma base inteiramente falsa, que é exatamente a ideia de alguém que precisa esperar algo da vida, esperar algo do outro, tocando nessa questão das relações humanas. E a gente só espera porque a gente está vivendo sem a ciência da verdade sobre quem nós somos. Quando nós entramos em contato com pessoas, nós as vemos a partir das nossas necessidades, carências, frustrações, desejos e medos. Essa é a visão que temos do outro. Porque é assim que internamente nós funcionamos. Nós não compreendemos a vida como ela acontece. E a gente não percebe que a vida, ela só nos mostra aquilo que se passa conosco. Aquilo que está em nós. Mas como a vida acontece, ela também não se importa conosco. Essa ideia de ser alguém presente, como uma pessoa, na relação, se vê muito importante nesse contexto. Então aqui já começa o primeiro erro nosso. Nós achamos que somos especiais. Nós nos sentimos especiais. Toda cultura nos mostra como nos sentimos especiais. E como somos especiais. E como temos que ser amados, valorizados, aceitos, reconhecidos. Essa é a nossa exigência do outro, da vida e do mundo. Isso lhe fomenta, cultiva em você condições internas de sofrimento.
O ser humano, ele vive, do ponto de vista psicológico, ele vive constantemente fugindo desse desespero. Tudo o que ele faz é para encontrar um certo alívio da dor que ele representa para ele mesmo. E é evidente que quando você se move assim na vida, tudo que você fomenta, tudo que você realiza à sua volta é mais confusão. Aqui nós temos que descobrir na vida o que é a vida, como ela é. Nós não somos capazes de ver a vida como ela é, nessa interna condição de ignorância sobre como nós funcionamos. Mas aqui a gente tem essa base, como eu tenho colocado algumas vezes para vocês. A base da compreensão da vida, como ela é, consiste em se ver como você se sente nesse contexto. É nesse sentido que a gente tem na vida um encontro com uma referência, que eu chamo de espelho. Se você está nesse movimento desesperado, nesse contato com a vida como ela acontece, todo o seu movimento será um movimento egocêntrico. Você vai fazer tudo de forma atrapalhada, como nós temos feito. Primeiro a gente casa atrapalhado, depois a gente tem filhos atrapalhados, depois a gente educa eles de uma forma atrapalhada. A gente vive numa relação com eles de uma forma atrapalhada. Porque estamos atrapalhados. Nós estamos nesse desespero interno. E a gente não consegue perceber que o que a vida representa, na totalidade dela, e não só nas relações com as pessoas, em especial com as pessoas, mas em relação com tudo, a vida representa um elemento fundamental para a nossa autodescoberta, para a constatação da verdade sobre nós mesmos. Porque ela pode sim nos mostrar a interna condição conflituosa, aflitiva, problemática, que agora acabei de chamar de desespero, que nós nos encontramos. Em geral, a gente não tem interesse nisso. A gente nem tem ciência da importância de uma aproximação dessa. Então a gente passa pela vida na aflição comum, na depressão comum, na ansiedade comum, nas preocupações comuns, na qualidade de vida onde tudo está tão normal, nessa procura, nessa ânsia por mais coisas que possam abafar essa dor, que é a dor do eu, a dor do ego, que é o desesperado em você, que por não ser feliz, está procurando preenchimento e satisfação em realizações externas. Mas eu volto a dizer, a gente tem a vida como algo que pode nos mostrar a referência. Como referência, aquilo que está aqui. Tudo que a gente está vendo no mundo é aquilo que está presente em nós. Aqui a pergunta é se nós podemos romper com isso. Comece a se tornar ciente de si mesmo, nesse contato com a experiência da vida como ela acontece. E você irá perceber o que você sente, o que você pensa, o que você fala, como você lida com ele ou ela, como você lida com as situações, com incidentes, acidentes, ocorrências na sua vida. Quando você olha, se aproxima e olha, começa a perceber que você não está bem, que a sua forma é uma forma inconsciente, mecânica,
sem qualquer ciência do que está acontecendo ali, naquele instante, nesse contato. A partir desse momento, você começa a olhar e ver a si mesmo. Então, eu chamei de referência, o que eu chamaria também de espelho. Esse é o espelho. Não é como alguns pensam, né? É muito comum isso. Ah, o que eu vejo no outro está em mim. Na realidade, você é a base do mundo. Não é o que você vê no outro que está em você. Você não é diferente do mundo à sua volta. Do ponto de vista psicológico, toda a confusão presente no mundo está em você. Mas não é vendo no outro que você vai se livrar dessa condição psicológica em você. É você se tornando ciente desta interna condição psicológica em você. Nesse sentido, o outro é uma referência, o outro é um espelho. Mas não é só o outro, a vida. E se eu lhe disser que, na verdade, a vida acontece e não se importa com a ideia de que você está aí. É você que tem a ideia de que está aí, como uma figura eminente, importante, que merece tudo da vida. Mas não é assim. A vida acontece como ela tem de acontecer. Apenas esse modo equivocado nosso de relação com a vida como ela acontece, é aqui que está todo o problema. É aqui que está todo o problema. Tomar ciência de si mesmo, do que esse pensamento representa, do que esse sentimento representa, do que essa emoção representa, nesse seu contexto, dentro das relações, seja com situações, pessoas, lugares. Internamente, ver esse desespero, ver essa aflição, ver essa dependência, ver esse medo, ver essa confusão, ver essa infelicidade, tomar ciência disso. Então, a cada momento, você vai se deparar com a vida acontecendo como ela é, e tendo nela a oportunidade de ver como você se sente nesse contexto, nesta relação. Agora, um ponto importante aqui é exatamente esse: é descobrir o que é ver. Não é ver para interferir, não é ver para mudar, não é ver para modificar isso. É apenas ver. Em geral, o pensamento que temos é que a gente tem que mudar, tem que se transformar. Agora, eu falei desse estado desesperado que nos leva a fazer as coisas, e a gente se pergunta, mas como se livrar desse estado desesperado? Mas quando você pergunta isso, você já idealiza um estado não desesperado, um estado de não desespero. Idealizar um estado de não desespero, a partir desse desespero em que você se encontra, é uma projeção do próprio desespero. Não é isso que estamos falando aqui. Então, esse ideal de não desespero, ou esse ideal de paz que preciso ter nas relações, esse ideal ainda é falso. Ainda nasce desse desespero, ainda nasce dessa confusão, ainda nasce desses objetivos de alguém que está frustrado, infeliz, problemático. Aqui a beleza de um encontro com esse olhar para aquilo que se passa com você é que apenas esse olhar é suficiente. Quando se coloca nesse olhar uma atenção para ver as reações, apenas ver essas reações, desperta em você uma visão de profunda inteligência,
de profunda compreensão. E nessa inteligência e nessa compreensão, uma ação nova surge. Então, isso é o fim dessa psicológica condição de desespero, de confusão e sofrimento. Então, aqui a gente toca nessa beleza da aproximação do poder da meditação. As pessoas se envolvem as pessoas se envolvem com práticas ou técnicas ou modelos de meditação. Aqui, uma aproximação da verdade sobre a meditação, como meditar de verdade, é se dar conta das reações presentes nesse modelo do eu. Nesse modelo desesperado de ser alguém. Ao se dar conta disso, nesse contato com ele ou ela, nesse contexto das relações com o mundo, com a vida, com o que acontece, você começa a se dar conta de como o pensamento está produzindo ideias, conceitos, crenças de como a vida deveria ser, de como o outro deveria se comportar, sentir, pensar ou fazer nessa relação com você. Então isso se dissolve, porque o sentido de um eu que impõe de uma identidade ilusória presente, que tem uma perspectiva, uma visão particular, se dissolve, em razão da presença dessa atenção, em razão da presença desta compreensão. Então estamos diante de uma ação nova, que se torna possível pela meditação, pela aproximação da ciência que revela o seu próprio ser, que é essa aproximação da meditação. Agora, é interessante aqui a gente compreender que isso está sempre unido a essa percepção de si mesmo, o tempo todo. E, portanto, essa é a visão do autoconhecimento. Essa é a visão da verdade sobre si mesmo. Então você não tem como se aproximar do outro, se aproximar da vida, sem aprender sobre o autoconhecimento, sem se aproximar desta ciência de como meditar. Então a vida, como ela acontece, ela apenas está se mostrando como ela é. E volto a dizer, a ideia de que você está aí e a vida se ocupa com você, isso é falso. A vida está aí acontecendo. Ela só está acontecendo. Essa ideia de que você está aí é um sonho, é uma fantasia, é a ilusão de alguém que se sustenta nessa inconsciência. Isso se sustenta nessa inconsciência. Tomou ciência disso, isso não se sustenta mais. Esse sentimento de ser alguém nesse contexto da vida, separado dela como alguém, isso se desfaz. Não há qualquer verdade nisso, estamos diante de uma ilusão. É o pensamento que está construindo tudo isso. É a ideia de ser alguém que está surgindo, juntamente com o pensamento, com esse modelo de pensamento, que está construindo tudo isso. Assim, todo o nosso empenho aqui consiste em olhar para isso, em se tornar ciente disso. Ok? Vamos ficar por aqui. A eliminação do sentido do eu, do mim, do ego, aqui, é o amor nas relações humanas, é a paz nas relações humanas, é a felicidade nas relações humanas. É quando o seu contato com o marido, a esposa, os filhos, o mundo à sua volta é algo inteiramente novo, porque o sentido do eu não está mais.